De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia! Voltamos para o nosso Debate Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Hoje, quarta-feira, 6 de novembro, o debate continua na sua missão de falar sobre a reforma protestante durante toda essa semana e nós agradecemos desde já a sua audiência conosco e na manhã desta quarta-feira estamos recebendo o pastor Jair Alves. Bom dia, pastor, é bom tê-lo de volta aqui em nosso debate, seja bem-vindo novamente. Bom dia, Gilaelson, ouvintes da Melodia, do Debate Melodia. É um prazer estar de volta aqui depois de um bocado de tempo, né? Verdade. Espero poder contribuir nesse dia de hoje. Tem um tempinho, né? Vamos dizer que tem um tempinho, né? Tem uns dias aí atrás. Muito bem. Conosco também o pastor Jean Ricardo, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, pastores presentes. Bom dia a todos os amigos ouvintes. E que esse debate seja mais para esclarecer do que para confundir. Agora, as dúvidas sempre teremos, né? É, Sempre. verdade. E os pontos de vistas diferentes também, né? Daqui a pouquinho está chegando o nosso terceiro debatedor. Assim que chegar, nós estaremos apresentando a vocês. Debate Melodia. Vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Jean que apresente este momento ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, nesse momento de discussão teológica. Senhor, nos ilumine para que não saiamos daqui engrandecidos, ó Pai, e sim que Seu nome seja engrandecido. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Debate Melodia. Vamos então ao caso comum. Aspas. Ouvi dizer que estamos completando 507 anos da Reforma Protestante. Porém, não tenho muito conhecimento sobre o assunto e gostaria de conhecer um pouco da história da Igreja Cristã. Fecha aspas. Afinal, o que foi a Reforma Protestante e como ela surgiu? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Embora tenha muitos crentes que nunca ouviu falar sobre a Reforma Protestante, pastor Jair Alves, mas muita gente já ouviu, mas enfim, fica aquela coisa às vezes muito superficial, né? E eu queria começar perguntando realmente o que foi de fato essa chamada Reforma Protestante, como ela surgiu, porque às vezes aparece o cenário somente ali a parte em que Lutero prega ali na catedral as 95 teses e surge naquele momento ou tem toda uma construção antes? Como é que foi? Na verdade, a reforma tem toda uma construção antes, né? Outros reformadores, inclusive alguns mortos, né? Que perderam a vida por conta de discordar de algumas coisas que estavam fora do contexto bíblico. E aí surge Lutero quando começou a perceber algumas coisas que estavam sendo feitas em nome da fé, e Lutero afixou, como você disse, essas 95 teses
que o resumo dela são aqueles chamados 5 solas, né? É só a fé, só a graça, só Deus, só a palavra. E ele ficou incomodado com o texto de Romanos 1:17, quando dizia assim, que o justo viverá pela fé, e que a salvação é pela fé, né? Pela graça, mediante a fé. Então a reforma é esse movimento que não surgiu com essa finalidade de um movimento de fato. Surgiu com um incômodo para poder ver se havia mudança, um retorno para as escrituras sagradas. E vale salientar que naquela época estava começando ainda a imprensa, né? Então o povo não tinha acesso à palavra como nós temos hoje. O senhor acha que os reformadores não tinham essa compreensão de que a reforma se tornaria essa coisa mundial de... Eu acredito que não. Acho que o início era que a reforma fosse interna e não um movimento que saísse das 4 paredes da Igreja Católica. Então, o propósito é assim, precisamos mudar isso aqui. Só que houve resistência, né, porque ia mexer com alguns dogmas da igreja da época e, de repente, a coisa culminou com essa expansão, né, desse surgimento de uma nova igreja, de um novo viés teológico, que foi a igreja luterana. E ele teve o apoio, Lutero na época teve o apoio dos príncipes da Saxônia, de reis da Inglaterra e lá da Alemanha. E se não, ele também seria um que seria dizimado, porque ele foi condenado, né, pela igreja da época. Muito bem. 11h13, 507 anos da Reforma Protestante. Nós estamos discutindo essa semana sobre estes assuntos que envolvem a reforma, tá bom? Bom, pastor Jean, e aí, pastor, a Reforma Protestante diz que ela contribuiu com muita coisa para a sociedade, tanto da época quanto para nós. Mas, enfim, se a gente tivesse que fazer aí um resumo histórico, o que foi, pastor Jean, essa chamada Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi uma das muitas reformas que a igreja sofreu. Tanto que na academia hoje não se utiliza mais esse termo, Reforma Protestante. Isso já está ultrapassado. A reforma do século XVI. Porque nós tivemos a reforma tentativa de reforma com os novacianos, com os donatistas, tentativa de reforma com os nestorianos, com os não calcedonianos. Os nestorianos romperam. Os donatistas e novacianos não conseguiram muita coisa. Deixa eu ver aqui se eu pego aqui o que seria. Por exemplo, se eu pegar só os donatistas, o que eles queriam? A unidade da igreja com autonomia para as igrejas locais. Eles queriam um governo congregacional. Parece batista. Separação entre o cristianismo e o Estado. Estranho, né? Parece batista. Não parece? Pureza da igreja, que deveria estar afastada do mundo. A igreja como comunidade de santos, protegida dos pecados. Isso no ano 250, os donatistas já são fruto da tentativa dos novacianos. Então, a igreja sempre teve reformas. A reforma nestoriana foi a primeira ruptura que a igreja teve, o primeiro racha. Que a igreja católica romana, nem se usa mais esse termo católica, se usa igreja romana. A igreja romana, ela tem um problema com a igreja germânica, que é a igreja protestante. Mas não tem com as outras igrejas que saíram dela. Por exemplo, com a nestoriana ela não tem, fica buscando unidade com as não calcedonianas, que são as ortodoxas orientais, e fica buscando unidade com as bizantinas. Qual o argumento? Foi fundada pelos apóstolos. Por esse mesmo argumento, a presbiteriana também foi. Ela não é a igreja da Escócia? Quem foi que fundou a igreja da Escócia? Não foram os apóstolos também que chegaram até lá? Não foram apóstolos que chegaram até a Escócia? E não é a continuação? Então, assim, a igreja sempre sofreu reformas. E a própria reforma sofreu reforma. Então, hoje utiliza-se a reforma do século XVI. Aí tudo bem, que foi a reforma de Martinho Lutero. Que nada mais foi do que uma reforma católica romana. Lutero era um católico romano. Nasceu, cresceu, viveu e dizem até que morreu como católico romano.
E ele queria algumas coisas. Se você ler as 95 teses aí dele, você vai se identificar muito mais com o catolicismo do que com o protestantismo. Calvino, sim. Calvino dá um passo importante de afastamento, sobretudo com seus escritos, né? Mas Lutero, se você vai ver aí, ele quer regular, ele não pede o fim das indulgências, ele quer regular o que está acontecendo, que as indulgências não estão de acordo com o que deveria ser, ou seja, pressupõe-se que ele imaginava que devia ter de alguma forma indulgência. Aí vem Calvino e faz todo um apanhado, olha, a confissão auricular foi inventada, olha isso, a indulgência foi inventada, olha isso, aí Calvino sim. Aí Calvino rompe demais, aí Deus levanta Armínio para dar um passo para trás, né? Pera, Calvino, você avançou muito. Então, nós estamos sempre sofrendo reformas. A reforma de Lutero foi uma reforma católica. A reforma de Calvino foi uma reforma dentro da reforma. A reforma de Armínio foi reformando a reforma que reformou demais. E aí sempre acontece isso. Concílio Vaticano II, aí sim, foi uma reforma católica. Transformou a Igreja Romana, que era sectária, em Igreja Católica. A Igreja Católica só passa a ser católica a partir do Concílio Vaticano II, porque ela percebe salvação fora dos muros dela. Muito bem, 11 horas e 17 minutos, já está conosco o pastor Marcelo, pastor da Igreja Batista Getsemane, Travessa Jorge Stolz. Bom dia, pastor. Bom dia, Gila. Bom dia, pastor Jair, pastor Jean, meus colegas, companheiros. Bom dia a todos os ouvintes, graça e paz. Muito bem. Pastor Marcelo, os reformadores, todas essas reformas, pré-reformas, eles chegaram, qual foi a conclusão real que eles chegaram? A igreja em si, eu estou falando, o povo havia se corrompido, se desviado, o sistema doutrinário, a questão era o sistema doutrinário, os líderes, qual é o peso maior, recai sobre quem, sobre o que e sobre quem? Os líderes, a forma de ensino, o povo, o que de fato ocorreu? Bom, Gila, olhando do ponto de vista protestante, quem se corrompeu foi a igreja católica, né? Nós sempre analisamos desse ponto de vista. A Igreja Católica, baseada na tradição, também começa a criar ferramentas que vão de encontro à palavra de Deus, no nosso ponto de vista, obviamente. Aí o que acontece é que, ouvindo alguns mestres da Igreja Católica, como o padre Paulo Ricardo, que é uma pessoa de quem eu falo muito, porque eu aprendo um bocado de coisa com ele, ele vai falar que as escrituras surgem da igreja, logo a igreja é maior do que as escrituras. E que nós não devemos olhar só as escrituras. Ele chega a dizer assim, que a verdade não é um livro, a verdade é uma pessoa. Já que a gente defende tanto que a palavra, a Bíblia é a verdade, né? Aí já vem um contraponto nesse sentido. Então, no meu ponto de vista, a Igreja Católica foi criando, como é que eu vou falar aqui, tradições, e essas tradições foram de encontro com a palavra de Deus. Isso os judeus já tinham feito há muito tempo atrás, quando Jesus questiona, dizendo assim, olha, vocês, através das tradições de vocês acabam invalidando a palavra de Deus. Os católicos, no meu ponto de vista, isso é um pensamento meu, eles fizeram a mesma coisa, começaram a criar tradições baseadas lá nos pais da igreja, que eles sempre argumentam, os pais da igreja, a igreja primitiva e tudo mais, e eles foram criando tradições, e essas tradições foram sendo colocadas de forma que, quando chega na época de Lutero, muitas tradições já haviam desviado, no meu ponto de vista, a Igreja Católica da Verdade, não é? Através dos séculos. E aí o que acontece? Lutero vem, pastor Jean e pastor Jair já deram algumas informações em relação a Lutero, mas Lutero vem e coloca lá as 95 teses, que algumas delas são contra toda essa estrutura de tradição da Igreja Católica e trazendo a realidade para a Escritura. Quando então os reformadores vêm com só a Escritura, aí o que acontece? A Igreja Católica vem com a Contra-Reforma, tentando mostrar que algumas coisas da tradição se encontravam nas Escrituras e aí acrescentam livros e outras realidades. Então, no meu ponto de vista, Gila, quem se distancia da verdade é o clero, que começa a criar ferramentas
para poder manter a sua crença, manter até mesmo o paganismo. No meu ponto de vista, o paganismo dentro da igreja. Tem um que eu assisto de vez em quando, um defensor, né, digamos assim, da Igreja Católica, que ele vai dizer que não, que nós estamos errados, que nunca houve paganismo, que a nossa interpretação está toda errada e que nós nos afastamos da verdade, porque a verdade está na Santa Igreja Católica e por aí vai. Mas, no nosso ponto de vista, se eu me afasto da palavra, eu já me afastei de tudo. Não tem como. Se eu começo a questionar algumas coisas da verdade, da palavra de Deus, que é a Bíblia, e começo a colocar coisas que ela não diz, eu me afastei da verdade. É claro que eu estou me afastando da verdade. E aí, um dia, eu cheguei numa loja, e aí tinha um evangélico e um católico, acho que o rapaz católico era praticante, né? E aí eu ouvi uma conversa entre eles dois, ele dizendo assim que essas igrejas aí de fundo de quintal, de beira de esquina, esse é o católico falando, estou dizendo que eu ouvi isso, né? E aí eu não quis entrar na discussão deles, era uma coisa lá particular, mas aí a minha resposta para essa fala dele era simples. A igreja, essas igrejas como ele falou lá, essas igrejas de fundo de quintal, igreja de esquina, só surgiram porque a igreja católica se desviou da verdade. Deus então levanta homens para trazer a verdade de novo à tona. Porque se nós olharmos dentro da realidade daquele período, a verdade já tinha sido sucumbida há muito tempo. Aí é claro que nós tivemos alguns casos, como os valdenses e outros, em que houve um avivamento na igreja e houve transformação em alguns lugares, mas somente no meu ponto de vista com Lutero é que houve essa transformação, essa reforma que aconteceu e que depois veio com os reformadores, Calvino, Zwinglio e outros, que a verdade foi trazida à tona e colocada de novo no seu devido lugar, porque ela foi acobertada pelas tradições católicas. Muito bem. O pastor Jair Alves, agora fazendo um paralelo com a igreja medieval e com a que está hoje, eu às vezes fico assim encontrando muitas semelhanças, porque assim, quando a gente fala assim da reforma protestante, aí os evangélicos descem a lenha na igreja católica e assim, e eu estou vendo assim muitas semelhanças em relação à igreja medieval e a de hoje, porque assim, por exemplo, doutrina do purgatório. Outro dia eu vi uma igreja evangélica aqui na cidade fazer uma campanha de oferta pela salvação da família. Então você pegava o envelope, colocava o dinheiro dentro e a salvação da sua família era buscada. A relação promíscua da igreja com o Estado é o que a gente bem vê hoje. Quer dizer, líderes que se colocam ali como era a figura do Papa, meio que mais próximo de Jesus Cristo, o cara que faz a mediação. Tem líderes aí poderosos, ou entre aspas, né? E tantas outras semelhanças que a gente percebe, objetos sendo vendidos, né? Igrejas distribuindo objetos, em troca ela dá uma oferta. E aí, pastor Jair? Às vezes fica aquela pergunta, será que precisa reformar? Ou melhor dizendo, será que é possível reformar? Porque na época da Igreja Romana, era uma só. E havia todo um controle, era uma coisa... não havia tantos grupos como nós podemos ver hoje. Hoje a reforma, ela precisa acontecer internamente na vida de cada crente, de cada um. Por exemplo, Jesus disse para os seus discípulos certa feita, lá em Mateus, se não me engano, 22, 23, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Duas coisas. E o que a gente percebe é que as pessoas estão cada vez mais distantes das Escrituras Sagradas. Seja líderes, sejam a membresia. E a membresia, elas se cercam de líderes que afagam os seus egos, né? E vai ao encontro das suas necessidades, digamos assim, meramente carnais e
terrenos, né? Então, alguém que vai em algum lugar, entre aspas, pagar uma indulgência, comprar alguma coisa, é porque ele é tão corrupto quanto, entendeu? A verdade é essa. Porque a pessoa quer levar aquela ideia de levar vantagem. Eu venho aqui porque eu preciso levar alguma coisa. Esse sentimento que está totalmente fora da Bíblia, que as pessoas querem ir para uma igreja, determinada igreja, querendo tirar algum proveito. Tipo assim, o que é que eu ganho em estar nesse lugar? E, na verdade, esse é um pensamento totalmente equivocado. É tipo assim, de que forma eu posso ser instrumento de bênção nesse lugar? Então, as pessoas são atraídas hoje nas propagandas, nas promessas, que muitas vezes são totalmente fora da palavra de Deus. Uhum. E elas vão por quê? Porque elas não conhecem as Escrituras Sagradas. Elas não conhecem o propósito de Deus. Então, a reforma, ela precisa, nesses dias que nós vivemos, tão similares, como você disse, Gilaelson, à época medieval, porque é ser humano, né? Então, tudo que foi oferecido pela Igreja Romana na época era para atender às expectativas do próprio povo e levar vantagem em cima daquilo. Mas o povo estava sendo, de alguma forma, alimentado pela sua própria concupiscência. Então, uma das coisas que inclinou Lutero e o incomodou foi ele ver alguém lá se embriagando dissolutamente e aprontando, e estava lá com a indulgência na mão, dizendo que ele estava garantido, que ele podia fazer o que ele quisesse. E hoje a gente vê algo parecido também. Mas as pessoas precisam compreender que a reforma, ela é hoje no coração, porque não tem como fazer uma reforma mais. As reformas, elas vão acontecendo esporadicamente. De repente você está em determinado grupo e você começa a ver um desvirtuar, e às vezes a pessoa, ao invés de contribuir ali, e às vezes não consegue contribuir porque há toda uma oposição, e aí ele faz a reforma fundando um outro grupo, defendendo determinados valores, determinados princípios que ele acha que é certo. Eu não estou defendendo isso, mas é assim que tem acontecido hoje. O meu conselho, um dia eu vi uma frase que dizia assim, procure uma igreja mais perto da Bíblia e não da sua casa. Às vezes a gente procura perto da casa, mais perto das Escrituras Sagradas que você puder. Então, se eu conheço a palavra de Deus, eu estou em determinado lugar e eu consigo ser bereano, e olho assim e falo assim, esse negócio aqui não bate com eu fico se eu quiser. Se eu não quiser, eu vou procurar um outro lugar que esteja mais próximo daquilo que a Bíblia está orientando como deve ser o culto cristão, as celebrações, a vida em comunidade. Eu acho que isso. Pastor Jean, e aí, pastor, será que sem a Renascença a reforma teria acontecido? E qual foi de fato a importância do Renascimento na reforma? O renascimento artístico que você está querendo dizer? Artístico. Mas olha, boa parte do Renascimento já fez parte da Contra-Reforma. Pode encostar um pouquinho o microfone para você falar. Aí. O Renascimento, na verdade, ele fez parte do arcabouço da Contra-Reforma, né? O que aconteceu na Reforma, é claro que ele vinha antes desenvolvendo, né? Uhum. A Igreja utilizou o Renascimento na Contra-Reforma, enfatizando a questão das artes plásticas. A Igreja Reformada utilizou os princípios do Renascimento na arte musical. Por sinal, será tema hoje de uma palestra que estaremos ministrando na Semana Teológica do CFTBN. Então, a questão das artes ficou muito bem dividida. A Igreja Romana ficou com as artes plásticas e a Igreja Protestante ficou com as artes musicais. Por isso que somos tão bons em música. E eles tão ruins. E eles são tão bons em artes plásticas e as nossas igrejas estão tão feias. Por isso. Então, as nossas igrejas não têm cara de igrejas. É claro que teve outras questões também. No Brasil, a gente não podia parecer igreja, né? Aí fazer umas caixas quadradas e dizer que era igreja. Isso no século XIX. Mas hoje já pode ter um vitralzinho, ter uma coisinha bonitinha que não tem problema. Tem crente que quando vê uma cruz, faz o sinal da cruz, faz cruz credo, uma cruz. Porque... Mas a imprensa móvel de Gutenberg
porque aí você poderia levá-la de um canto ao outro. Já existia imprensa, mas não móvel. O que é imprensa móvel, tem gente que não sabe. Quem já foi aqui naquela rua do Mangaçapo, lembra que ali tinha um pessoal que mexia com carimbo, com imprensa, panfleto. Imprensa móvel, você podia tirar as letrinhas de lugar e formar novas palavras. Então você tinha ali o alfabeto e aí você poderia fazer vários panfletos. E a fixa... É os tipos, né? Os tipos, né? Os tipos. Que tipo é isso? É letra. E a fixa não, era tipo uma litogravura, estilogravura, como é no cordel. Até hoje tem no Nordeste, aí no interior do Nordeste, o cordel. Então você fazia, entalhava e a impressão era só aquilo. Aí teve um erro de português, você tinha que fazer outro entalhe. Mas aí Gutenberg trouxe a imprensa móvel. Há algumas coisas que a gente exagera. Lutero foi o primeiro a traduzir a Bíblia. Não foi. A gente tem um preciosismo. Já havia Bíblia em alemão, Novo Testamento, já havia Marcos em alemão, já havia algumas cópias por aí. A questão era a originalidade do texto, né? Porque muitos buscavam o texto no original grego, que a igreja grega, sim, essa manteve. Ela manteve as escrituras originais. Tanto a Septuaginta, com o pessoal lá da Peshita, a igreja síria, manteve a Peshita, manteve a Septuaginta e manteve os originais gregos, as cópias originais gregas. A igreja romana não teve tanta participação assim em manter. O que pegava, o que saqueava no período das cruzadas, levava lá para os arquivos do Vaticano. Mas a igreja grega, sim. Aí, quando começou a pegar diretamente do grego para o inglês, aí começou a morrer a galera, né? Aí começou a morrer porque é perigoso. O texto bíblico é perigoso, porque confronta diretamente. A Ave Maria é cheia de graça. Não é cheia de merecimento, é de graça. Aí você fala, peraí. E aí você retorna a Platão e você percebe que as palavras têm uma origem. Há uma razão de existir. Então, se ela tinha graça, ela não tinha merecimento. Se ela não tinha merecimento, ela foi carente da graça, ela era pecadora. E aí, como é que vai ficar o dogma? Você entendeu? Então, o grande problema é pegar diretamente do grego e traduzir. Então, o Renascimento trouxe isso. Porque o Renascimento, por influência islâmica também, pegou muitos textos orientais de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, muitos textos de filósofos. Foi o islamismo que preservou também, não foi nem a igreja grega. E isso foi chegando ao Ocidente. Né? Então, dentro desse fervilhar, dizem que a cada 500 anos acontece alguma coisa, né? A cada 500 anos acontece alguma coisa no mundo, né? Estamos nesse momento, dos 500 anos. O que será que vai acontecer dessa vez? É por isso que hoje nós usamos a reforma do século XVI. Agora, na música, sim, tem coisa que a gente não pode nem dizer ao vivo que Lutero fez, não o pessoal vai escandalizar, né? Mas ele pegou músicas pagãs, que tocavam, inclusive, em lugares não muito frequentáveis, e colocou uma letra cristã. Aí o puritano pega no coração e fala: morreu meu ídolo. Não é. É porque, como tinha dificuldade de fazer partitura, você tinha que aproveitar o que já tinha. Então, se eu já tinha lá, quando olhei a terra dentro, tem essa partitura aqui, vamos botar uma letra cristã? Aí Lutero fez isso. Por isso que nosso cantor cristão, o Hinos e Salmos, tem muita música pagã, com letra sacra. Muito bem. Nós vamos ao intervalo, 11h35. Já a gente retorna rapidinho, daqui a pouco. A higiene bucal é parte importante da saúde. Você sabia que o Brasil oferece atendimento odontológico gratuito? E não descuide dos hábitos de higiene, como a escovação depois de cada refeição e o uso de fio dental. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para a SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @SKTrufas. No Brasil
Atacarejo todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Açúcar moído Dona Mirão, quilo 3,75. Leite condensado Italac 395 gramas, 5,29. Vinagre e álcool Maratá 500 ml, 1,35. Ofertas válidas até 10 de novembro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, voltamos, 11h37, 507 anos da Reforma Protestante. Essa semana nós estamos discutindo aqui a Reforma Protestante, que há poucos dias fez aniversário, dia 31 de outubro, né? 507 anos. E a gente está discutindo aqui, para você que chegou agora, está pegando aí o nosso tema em curso, o que foi a Reforma Protestante e como ela surgiu. Bom, o pastor Marcelo, abriu aí uma espécie de precedentes, né, como os reformadores acabaram reinterpretando, porque eles acreditavam que a forma como estava sendo interpretada na igreja, aquelas doutrinas estavam erradas, mas abriu aí um precedente e aí outras pessoas acabaram também usando a interpretação como pretexto para inserir ali talvez os seus intentos dentro da igreja, não bíblicos. Vieram a partir disso a pluralidade de denominações, né, as divisões. E eu queria saber o seguinte, pastor Marcelo, eu queria perguntar assim, essa pluralidade de denominações, isso foi bom ou ruim para a igreja? Olha, Gílio, nesse aspecto eu tenho um pensamento, assim, não sei se é bem radical, né? Não é o termo melhor, radical, porque vem de raiz, mas o outro termo fugiu. Eu prefiro, Gílio, que a intenção do coração das pessoas seja manifesta do que a gente chegar e ter que oprimir essas pessoas para que elas não se manifestem. Paulo chega a dizer assim, olha, é bom até que tenha confusão entre vocês, para que o coração de cada um se revele e a gente fica sabendo quem é quem. Ele falando em Coríntios, né? Aí o que acontece? É ruim, por um lado, sim, é ruim que esse tanto de interpretações bíblicas acabam trazendo confusão. Por isso é que a Igreja Católica defende que a real forma de interpretação é do magistério da Igreja. O magistério é que diz o que é e o que não é. Lutero, então, quando dá, entre aspas, né, para nós a liberdade de acesso à Escritura, que era o que ele queria, esse livre acesso às Escrituras também traz um problema de interpretação, né, que aí as pessoas vão ter a interpretação que quer. Só que Lutero, no meu ponto de vista, ele achava assim que o crente, por ter o Espírito Santo vai iluminar esse crente, nascer de novo, e ele fará a interpretação correta do texto. Só que acabou não funcionando desse jeito. Se realmente ele pensava assim, acabou não funcionando. Por quê? Porque dentro da igreja existem salvos e não salvos, e dentro da igreja existem pessoas que são arrogantes e que querem colocar o seu ponto de vista acima dos demais e faz interpretações erradas. Daí é que o pastor Jean, em off aqui, comentando, ele pode até iluminar melhor o entendimento do ouvinte, que surgem essas heresias. Mas só que no primeiro século já existiam heresias.
E os apóstolos não vieram com poder e de vamos matar, vamos acabar, vamos jogar na fogueira esses hereges e tal. Não, os apóstolos combateram as heresias pela verdade, pela palavra. O que não aconteceu depois disso, né? A Igreja Católica perseguiu muitos dos que eles acreditavam ser hereges. A gente fugiu a palavra aqui, a Santa Inquisição na Espanha, não é? Os hereges também foram eliminados e tal. Hoje alguns dizem que a Inquisição da Espanha não tem nada a ver com o verdadeiro catolicismo, que o Papa nunca referendou. Que foi para regular, na verdade, essas cidades que já existiam, né? Isso. Então, Gila, esse tipo de comportamento não é cristão, porque Jesus, ele não fez isso, ele sequer cogitou essa hipótese de que se alguém se levantasse contra a verdade que ele estava trazendo, fosse eliminado do meio do povo. De forma nenhuma. O Senhor Jesus não fez isso. Os apóstolos também não fizeram isso. Então, eu acredito que é bom que essas coisas, isso é meu ponto de vista, é bom que essas coisas aconteçam no meio do rebanho, para que sempre a salvação seja pela fé. As pessoas têm que crer na verdade. Se querem crer na mentira, o apóstolo Paulo já falou que nos últimos dias algumas pessoas se acercariam de falsos mestres e diria para eles, prega coisas que nós queremos ouvir. É o que está acontecendo. Mas até agora o senhor só disse assim, é bom que aconteça. Mas eu quero saber o seguinte, isso contribuiu para o crescimento da igreja ou não? Se isso contribuiu para o crescimento da igreja, eu acredito que sim. Porque uma vez que você, conhecendo a verdade, a igreja vai se fortalecer na verdade, abandonando menciona os enganos. Isso. O apóstolo Paulo em Filipenses fala sobre isso. Que alguns iriam pregar com outras intenções que não seriam as boas, mas o que é importante é que fosse pregado. Exatamente. Então o evangelho acaba crescendo sim, porque as pessoas vão ouvindo o evangelho, têm experiências com Deus e começam, o pastor Jair falou dos bereanos, de chegar e não, isso aqui não é bem o que a Bíblia diz, e ter as suas próprias análises dos textos bíblicos e procurando conhecer a verdade mais aprofundadamente. Que a gente vê isso, embora alguns ficam nas heresias, é fato, fazer o quê? Não é? Tem pessoas que gostam de determinados tipos de lideranças e também gostam de determinado tipo de interpretações de texto. Mas por isso é que eu falei aqui em off, a gente precisa conhecer hermenêutica, as regras de interpretação do texto, para que a gente não interprete aleatoriamente, do meu gosto, do meu bel prazer. Muito bem. Só queria fazer uma complementação. Essa resposta do pastor Marcelo aqui tem tudo a ver com a pergunta anterior sobre a Renascença. Havia uma certa ingenuidade também, pastor Marcelo, porque como se estava tendo muito acesso a textos gregos e romanos antigos do período clássico, que no período das trevas não se podia ler, aí no período da Renascença, que durou mais ou menos uns 200 anos, né? É o enquadramento, gente, que ele está mandando eu buscar enquadramento, que eu estou com a cabeçona aqui. Não tem como regular essa. Então, nesses 200 anos aí da Renascença, que foi a pergunta anterior, o pessoal estava tentando acessar muitos textos clássicos, né? E aí eu acredito, pastor Marcelo, essa é a opinião minha, não tenho base nenhuma para dizer, mas é uma opinião minha, de que houve uma certa ingenuidade em de achar que o homem, a parte boa do homem, tendo acesso a esses clássicos, essas coisas todas, iriam acabar, juntamente com o Espírito Santo, moldando o homem. Então se buscava muito um evangelho mais humanista, mais uma releitura, uma coisa menos pesada, uma coisa assim, amenizar mais a questão do purgatório, amenizar mais a questão do inferno, amenizar muitas coisas, para trazer para uma perspectiva mais humanista, que era o período greco-romano na Renascença. E acho que a Renascença teve esta influência de tornar ingênuo alguns reformados. Muito bem. O pastor pastor Jair, bom, em resumo, o que os reformadores estavam propondo, o que parece que fica claro, é um retorno às Escrituras. Um retorno às Escrituras, porque a igreja, às vezes, de quando em quando, parece desviar-se das Escrituras, e é preciso retornar sempre. Agora, porque assim, eu falo isso porque tem muita gente na igreja evangélica sonhando com um movimento semelhante, né?
um movimento de, vai acontecer, e ela sonha com, chamam de avivamento, né? Vai vir um avivamento, vai vir. E aí, pastor Jair, vai vir mesmo? Como é que é? Vai ter um movimento desse de novo, não? Como é que vai ser? Léo, eu acredito que não vai haver esse avivamento globalizado. Eu acho que os avivamentos eles vão acontecer, como eu já situei aqui antes, muito bem internamente, né? Pode afetar outros, pode, deve, né? Mas essa expectativa de uma nova reforma, isso é totalmente improvável, sabe? Na minha percepção, porque não é uma coisa que você possa afirmar categoricamente que isso vai acontecer. É uma expectativa que alguns têm, né? Que a Bíblia não relata. Eu fico procurando a unidade para isso. A gente não vai encontrar unidade, porque assim, as pessoas são muito diferentes. As pessoas, como tem aquele ditado que em cada cabeça é uma sentença, né? Cada cabeça é um mundo, né? E essas coisas, elas surgem para que a gente se fundamente mais naquilo que a gente crê. Eu acho que é necessário que essas coisas surjam, mas a gente que tem acesso à palavra de Deus, a gente precisa conhecê-la mais de perto, interpretá-la melhor, até para que a gente possa não partir para briga, para discussão com ninguém, porque esse não é o propósito, mas a gente possa até instruir aqueles que queiram ser instruídos, aqueles que não conseguiram ter o entendimento claro. De repente você esclarece, sem aquela dogmatização da fala, né, como se a sua palavra fosse a única verdade absoluta. Não, trazer para a palavra sempre, reformar a nossa própria ideia do que temos. De repente somos convencidos pelas Escrituras e pelo Espírito Santo de que determinado ponto pode ser revisto, e a gente vai trabalhando isso de acordo com aquilo que entendemos ser a direção de Deus. Mas essa expectativa desse avivamento que vai gerar essa unidade, eu confesso para você, eu acho que a unidade vai ser depois do arrebatamento. Muito bem. 11 horas e 48 minutos, até porque também, pastor Jean, o contexto, a conjuntura era uma. Primeiro que a gente tem que ver que a Bíblia era ocultada das pessoas, né? O povo não tinha acesso à Bíblia. Hoje a gente tem acesso até demais, né? Tem aí... Até a literatura estava perdida, já foi encontrada e a gente já tem acesso. Várias versões, várias traduções, vários tipos de Bíblia. A Bíblia no celular, e parece que, segundo o Elon Musk, aí vai ter a Bíblia já no próprio cérebro, né? Que ele está já implantando já o chip no cérebro. Daqui a pouco o cara extrai o aplicativo, já fica direto no cérebro, aí não vai ter mais desculpa. Mas, pastor Jair, o senhor também não acredita num movimento assim, num evento como foi no século XVI? Como é que se dará essa reforma até o arrebatamento? Tá perguntando para mim? Aí você falou Jair. Deixa eu te falar o seguinte, porque a minha concepção de avivamento é um pouco diferente do que eu acho que está sendo discutido aqui. Avivamento, para mim, é arrependimento de pecado e conversão de vidas. Quando isso acontece, é avivamento. Crescimento, explosão de pessoas, adeptos a uma nova religião, isso não é avivamento. E isso está acontecendo na Ásia e na África. O mundo nunca experimentou um avivamento como no século XX. Eu desafio a você fazer um cálculo aí. Teve o crescimento dos nestorianos, mas não foi tanto quanto agora. Se você pegar a quantidade de cristãos que havia no ano 1900, proporcionalmente, e a quantidade de cristãos que você tem hoje, você vai ter uma taxa assombrosa. É claro que a Bíblia, a tradução da Bíblia para as línguas vernaculares, isso ajudou muito, que sempre foi uma coisa que a gente sempre pregou. Nossas missões... O pastor é da CBB ou da CBN? CBB. A CBB sempre fomentou a tradução das Bíblias nos idiomas locais dos indígenas. A CBN também fez algumas coisas assim, mas a CBB em maior nível. Também esse grande avivamento. Nós somos frutos do avivamento, desse avivamento. Trazer a Bíblia em português para cá. Minha família se converteu aqui lendo a Bíblia em casa aqui em Conquista no século XIX. Sem nenhum pastor dentro de casa. Leu e viu a verdade e se converteu. Todo mundo. Quer dizer,
Isso está acontecendo desde o final do século XIX até agora. Está acontecendo um avivamento muito grande do mundo, silencioso. O Islã está enfurecido, não é à toa. Ele está invadindo locais que nós chamamos de onde está vivendo pós-cristianismo, que é a Europa. A Europa não precisa mais, eles acham que não precisa mais de Cristo. Está com câncer, vai no hospital. Não é isso? Tá deprimido, procura o analista. Agora, quando você vai nas comunidades subsaarianas, quando você vai na Ásia Central, que a pessoa não tem um hospital, que você depende do poder de Deus ali, e eu, graças a Deus, tenho vivido experiências nesse sentido, você vai ver grande avivamento. O que é que o Talibã fez? A primeira coisa que fez quando reassumiu o poder, vai pegar todos os celulares e ver qual que tinha Bíblia dentro. Quem tinha, morria. Por que medo é esse que o Islã tem de nós? Se dizem que viveu conosco aí durante 1.500 anos, eles viveram em harmonia. De uma hora para outra, eles ficaram com ódio absurdo do povo do livro. Eles não tinham esse ódio antes. Ao contrário, diziam que lá no céu ia ficar assim, mais perto de Deus os muçulmanos, aí depois vinham os cristãos e por último os judeus. E esse ódio de ter que decapitar cristãos, essa coisa, alguma coisa está acontecendo. Na minha opinião, é um grande avivamento que está acontecendo na Ásia e na África. Está acontecendo. Olha o tamanho da igreja. Olha o tamanho da igreja chinesa, gente, em termos absolutos. Olha o tamanho da igreja indiana, em termos absolutos. É uma coisa absurda. Né? É uma coisa absurda. A Coreia do Norte, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte também, pessoas se convertendo em casa, tendo visões. E, na minha opinião, nós já estamos vivendo um grande avivamento. Se será o final, não sei. Tem gente aí que diz que não quer ser atribulado, né? Eu estou aqui pronto para ser atribulado. Estou pronto para seguir. Ele está me cutucando um debate aqui. Eu estou pronto para seguir as palavras de Jesus. Vós sereis atribulados, e eu quero ser atribulado por amor a Cristo. Agora tem gente que está fugindo aí, né? Há controvérsia. Olha aí, já achou um aí, vai. Vamos fazer esse debate, viu? Pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, enfim. Vamos lá, pastor Marcelo, e aí, pastor, se a igreja hoje, assim, eu acho que há quase que uma unanimidade, que acho que a maioria das pessoas entendem hoje que a igreja precisa de um retorno às escrituras, de um certo avivamento, como disse o pastor Jean, né, que é arrependimento de pecado, e os reformadores também concordaram nisso, o retorno às escrituras, às práticas bíblicas, enfim. Pastor Marcelo, e aí, como é que vai se dar isso? Individualmente também? Em termos de avivamento? Eu acredito que vai ser individual. Não acredito nesse avivamento assim que atinge o mundo, baseado no texto bíblico que Paulo fala que, na minha interpretação, né? Paulo fala que a vinda do anticristo será precedida por uma grande apostasia, né? E apostasia, para mim, é o abandono da fé. Agora, pastor Marcelo, se a gente observar, sempre foi individual, até porque o que os reformadores fizeram foi uma denúncia, né? E a postura, de fato, ela era individual, né? Você vai ver isso lá com o rei Josias, se eu não estou enganado, que é o rei Josias, que houve um grande avivamento em Israel, e foi um avivamento de transformação de vidas, quando ele se levanta contra toda aquela idolatria da época e tudo mais, e aí Israel tem uma ação de Deus sobrenatural. A mesma coisa acontece do nosso ponto de vista na reforma. Deus então se levanta os reformadores, e segundo o pastor Jean, a cada 500 anos alguma coisa acontece, que Deus levante agora um avivamento de reabibliamento, não de reavivamento carismático, mas de um reabibliamento mesmo, para que as pessoas se tornem bereanas, para que a gente leia a Bíblia e se preocupe em interpretar corretamente, estudar corretamente e viver corretamente essa escritura, porque a gente vê muita coisa hoje assim, sabe, Gila, no meu ponto de vista, de muita religiosidade dentro das igrejas evangélicas. Antigamente você sabia quem era quem, firme ali na fé, nas suas convicções. Hoje o evangelho está assim, né? Está tendo um movimento ali, vou para a igreja de Jean, de pastor Jair,
Então o movimento agora é melhor. Então sai todo mundo da igreja e vai para a igreja do pastor Jair. Aqueles apelos missionários que era quando eram feitos. É. Os menininhos tudo para frente. Isso. Ontem lá na Semana Teológica do CFTBN foi falado um pouco sobre isso, de que hoje os pastores estão acima de 35 anos. Média da CBN 50. Média de CBN 50, né? Pastores, então a turma jovem não está mais ouvindo o chamado de Deus. Então alguma coisa está errada. Não sei como é que é na CBB, a média de idade. É a mesma coisa? Então nós estamos tendo essa crise, Gila. Então hoje a turma quer saber mesmo de faculdade, de outras coisas, mas não quer saber de ministério. Então a gente está precisando de um reabibliamento mesmo, é o que eu penso. Nem se pagar. A nossa convenção oferece uma bolsa para o regional. Os não vão. Uma bolsa. Eu lembro, eu peguei uma época dessa aí, os jovens chegavam, tinham sede por missões, aquelas campanhas de missões, né? E aquela fila de gente perguntando, pastor, e seminário não era tão fácil pra gente lá como é hoje, né? Pastor, e aí, como é que faz pra gente ir pro seminário? O pastor ficava com aquela coisa, porque tinha o custo, né? E tal. Mas tinha, sim, mais interesse, sim, pelos ministérios, enfim, pela igreja. Gila, eu acho que estou ficando velho, aí a gente vai fazendo outras análises da vida. Pode ser que eu esteja errado na minha análise, mas eu acho que hoje, assim, dentro de uma realidade que eu percebo, de igrejas que eu vejo, assim, sabe que tem muita emoção, muito choro, muito quebrantamento, mas que acabou o congresso, acabou o retiro, acabou isso, aquilo ali, acaba também. Aí não tem aquele entrega como antigamente, né? Que o quebrantamento gerava uma mudança de vida que as pessoas falam, não, eu preciso mudar. Hoje não, é só do choro pelo choro. Agora, eu só queria fazer uma pergunta retórica, até porque eu tenho a minha resposta bíblica. A gente sabe que ao pé da Bíblia, o texto da Bíblia, não existe episcopado feminino. Não existe na Bíblia. Não adianta fazer, porque não tem. Mas um tanto de gente, de homens se acovardando para ir para o seminário, para ser pastores, para serem obreiros, e as mulheres se dispondo a ir. E aí, como é que a gente faz numa situação dessa? Se você a gente faz numa situação dessa? Eu estou falando pelo CFTBN. Eu quero saber, eu não estou dando resposta nenhuma. Eu estou falando pelo CFTBN. O CFTBN, a maioria é mulher. Pois é. No apelo lá foram 8 mulheres à frente. Não foi os 3 meninos que eu estava separando para ser evangelista, para poder mandar para o seminário, ficaram sentados olhando para minha cara. Muito bem, mais alguma coisa a acrescentar, pastor Jair? Não, eu acredito que já foi debatido a exaustão esse tema. Nós vamos deparar com muitas coisas, sabe, Gilaes? Né? Eu acho que nós temos visto muitas coisas assim que nos assusta, né? Vira e mexe, você vê um vídeo aí de alguém fazendo um negócio que você fala assim, meu Deus. Mas aí, a gente mas aí você percebe que você não tem o que fazer diretamente. Você tem que fazer internamente com você mesmo. Mas a gente tem que continuar denunciando ou ficar quieto? Depende de como é essa denúncia, né? Porque se a denúncia pela denúncia, ela talvez não surta... A denúncia seria com a resposta bíblica. Porque assim, denunciar é a coisa mais fácil, mas isso aí vai trazer algum benefício? Tem os desavisados. Né? Então assim, você tem que denunciar dizendo assim, olha, a Bíblia diz isso aqui está assim. Pronto, deixa a pessoa realmente decidir, porque eu acho que a liberdade é uma das coisas mais belas, né? E que a Bíblia nos chama para isso, né? E Paulo fala assim, que nós somos chamados para a liberdade. É que eu fico pensando o seguinte, vamos supor, tinha muita gente lá engolindo o que os líderes faziam no século XVI. Aí surgem os reformadores denunciando. Se aqueles reformadores, por exemplo, não denunciassem, eu fico imaginando que muita gente continuaria ali fazendo aquilo ali. Mas perceba, Gilesso, que eles denunciaram de algo que eles estavam dentro. Né? Sim, isso rompimento, né? Você fazer uma denúncia, você está fora, porque às vezes aquilo que você enxerga não é o que está lá de quem está dentro. Então, assim, eu teria muito mais respaldo se eu estou fazendo parte de uma determinada comunidade e ali dentro daquela comunidade eu consigo ter uma dimensão maior do que simplesmente olhar de longe. Então, o meu prisma de alcance é limitado. Se eu estou lá dentro, eu tenho a capacidade de perceber as nuances que quem está de fora não percebe.
Porque às vezes a gente faz um julgamento de determinado grupo, seja ele qual for, mas a gente não está lá dentro. E não estando lá dentro, às vezes a gente corre risco de falar coisas indevidas. Né? Então, pode receber uma interpretação diferente. Uma interpretação equivocada. Então, você estando lá dentro, de repente você consegue perceber as motivações, porque sabe, Gilesso, lá em Coríntios ele fala que nós seremos julgados, todos nós seremos julgados, né? Okay. Eu não tenho mais tempo, mas assim, eu só queria dizer o seguinte, que assim, tem muita denúncia para fazer aqui dentro também, de onde nós estamos. Ou não, tá tudo bem. Bom, fica aí a opinião, fica aí a reflexão. Gente, 12 horas, eu quero agradecer a todos, obrigado ao pastor Jean Ricardo, obrigado ao pastor Jair Alves, também pastor Marcelo Andrade, muito obrigado a todos. Vem aí Rádio Chofé e o Debate Melodia fica assim, amanhã quinta-feira, 7 de novembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Somos uma família que